Bom dia, família! Como é que você passou o seu final de semana? Suave na nave, Expo Santa Helena, foi um final de semana movimentado, interessante, você se divertiu, aproveitou, fez contatos, conheceu pessoas, muito bem, muito bom. Eu passei o final de semana com meu filho, foi muito legal, curtimos a praia, os brinquedos, foi bem bacana. Gente, ó, o despertar de consciência na quinta dimensão e as revelações, né, que vão vir à tona aí nas próximas etapas da nossa humanidade. Então, alguns de vocês viram que na semana passada eu apresentei um conteúdo ligado a essa questão do 3i Atlas, né? Que é esse meteoro que está vindo de fora do sistema solar, e ele fez comportamentos e órbitas muito diferenciadas, diferentes do convencional, teve reações e processos diferentes do comum. E sabe-se que justamente nessa época agora, que é a época das revelações, né? Muitas coisas seriam colocadas, postas à mesa, para que nós pudéssemos despertar a nossa consciência naturalmente, mas num sistema meio forceps, assim, para expandir a tua noção de realidade. E beleza, a gente olha para o céu, a gente vê muitas estrelas, a gente vê os sóis, né? A gente se imagina sendo moradores solitários desta imensidão. Só que quando a gente começa a pensar um pouco nisso, isso torna-se um pouco absurdo, porque meu reino tem muitas moradas, nossas almas vieram dos céus, aos céus voltaremos, como é no céu é na terra, então se aqui tem tecnologias, casas, residências, veículos, lá também tem tecnologia, casas, residências e veículos. Como eu falei no vídeo passado, se a gente se pergunta, né, da onde que os anjos vieram, para onde que eles vão, qual que é a morada de Deus, né, essas coisas todas, então se torna um pouco óbvio, né, que existe uma realidade superior a essa, que a gente acredita ser a nossa real verdade e realidade, né? Então, partindo desse posicionamento, eu vou trazer aqui 8 pontos, né, 8 tópicos interessantes para a gente pensar a respeito do despertar de consciência e da preparação que a gente tem que fazer para estar dentro de uma sintonia mais fina, para que a gente faça parte desse movimento das pessoas que estão no processo de despertar. Porque naturalmente você pode continuar dormindo e tá tudo certo. Muitas pessoas já passaram muitos ciclos como esses que a gente está passando agora e continuaram dormindo e dormindo, mas não porque queriam dormir, é porque ainda não estavam preparadas realmente para despertar e para aflorar essa nova consciência. Então o que eu trago aqui hoje para vocês é esse despertar de consciência que visa fazer com que você tenha mais condições de perceber algumas coisas e movimentar as suas peças, né, em direção a esse despertar. Então, a primeira coisa das pessoas que estão despertando, né, elas não buscam mais vencer ninguém. Elas buscam vencer a si mesmos, né? Então, a gente vive num sistema 3D de competição, né, acirrada. As pessoas ficam competindo e disputando questões, né? E as pessoas que estão num processo de despertar, elas pararam com esse movimento de competição. Elas começam a competir dentro delas mesmas para ver quão rápido elas conseguem melhorar e superar uma dificuldade, uma adversidade. Até que as superações e as melhorias começam a ser quase que instantâneas, onde você passa por uma situação, você tira uma lição, você já perdoa de pronto e você rola para a próxima etapa, né? Como se fosse assim. Então, a gente passa a querer ter controle sobre nós mesmos, né? Sobre nossos pensamentos, nossos sentimentos, emoções, nossas palavras e atitudes, porque isso se torna muito mais frutífero, proveitoso na linha de tempo e espaço, tanto no presente, no passado, no futuro, como um curto, médio e longo prazo. Você ter uma purificação interior é muito mais vantajoso e custo-benefício, né? E aí a gente abandona essa competição, né, de querer provar algo para alguém
provar coisas para os outros, né? Vou provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém, né? Aquela frase do Renato Russo, né? Legião Urbana. Então, essa prova existencial é mais interna, intrínseca, e a centelha divina de Deus que está dentro de você, ela só espera o teu olhar atento para dentro de si para descobrir Deus dentro de ti, o universo, as estrelas e tudo mais. Segundo, né, a gente perde o prazer de consumo, né? A abundância ela vem do ser e não do ter. Então, você não fica mais nessa coisa do luxo, do status, do social, do disso, daquilo, né? Você fica mais no ser, né? Então, na tua conexão divina, na tua sabedoria, na tua iluminação, no teu despertar de consciência, na tua conexão com os reinos, né, da natureza. Você começa e às vezes isso pode ser até um pouco utópico, né, se vocês estão ouvindo isso daí, mas é que você começa a ter uma visão que é muito mais clara sobre as sensações e os sentimentos, sabe? Teus e dos outros também. Então você começa a perceber assim mais claramente assim a percepção que os outros têm quando olham para você, a percepção que você tem dos outros, né, se torna mais claras, assim, sei lá. Você entrar em contato com você mesmo faz com que você dê muito valor para o teu crescimento. Então, ler bons livros, sabe? Ouvir boas músicas, erguer boas orações aos céus, sabe? Ajudar pessoas que estão ao seu entorno através de uma energia, mesmo que a pessoa nem saiba, mesmo que ela nem perceba. Ela só, deu uma melhorada aí nas coisas e tal. Você começa a perceber, quando você começa a focar mais no teu ser, que você pode ajudar o ser dos outros, né, com uma intenção mental, com uma intenção do teu pensamento. Você começa a perceber, desenvolvendo o teu ser, que você, por exemplo, assim, o sistema, ele está sempre procurando transformar a gente em fútil, né? Então ele faz você ficar vazio por dentro para você querer absorver coisas externas para preencher esse vazio. Só que esse vazio que esse vazio interno, esse vazio interior, esse vazio, sabe, do ser, ele nunca é preenchido por questões externas. Agora, se você tiver plenitude interior, ou seja, preenchimento interior, você vai ter um monte de coisas legais, um monte de coisas que vão te deixar bacana e feliz, e ferramentas, e utensílios, e questões que você gosta, que você queira, que te façam e tal. Mas você não é mais dependente disso daí. Você se torna meio fora do sistema, no sentido de que você pode ter toda a riqueza, você pode ter toda a prosperidade, você tem a riqueza, você tem a prosperidade, porque os verdadeiros despertos ali, eles estão dentro disso daí, só que ela não é mensurável aos olhos comuns, ou seja, não é a prosperidade que os outros esperam que você tenha, é diferente, né? Então, a riqueza ela acaba vindo mais do ser do que do ter, mas nada te impede de ter, porque o ter potencializa o teu caráter, né? Então, se você tem um bom caráter e tem riquezas, isso será potencializado. Basta ver grandes artistas, atores, né, que têm bom caráter, bons princípios e morais, o que eles fazem quando eles ganham muita verba. O Keanu Reeves, por exemplo, ele doa muita coisa, ele ajuda a equipe técnica, ele doa questões, né, para associações e tal, faz movimentos. Normalmente ele pede até para nem aparecer muito, para nem citarem o nome dele, entendeu? Então é isso, você acaba ajudando muita gente com o seu ter, porque o seu ser é desenvolvido. Outra coisa, você perde interesse em conversas vazias, né? E é muito difícil, inclusive, encontrar conversas que tenham profundidade. Então, isso também cria o hábito de você ficar mais sozinho, tá? Então, quando você está despertando para uma quinta dimensão, para uma realidade mais superior de energia, não superior de prepotência ou arrogância, mas superior no sentido de sintonia próxima de Deus, você começa a procurar mais profundidade.
E daí quando você vê que você vai conversar com alguém, que a pessoa tá ali mais no ego, que a pessoa tá mais nas coisas mais humanas, mundanas, aí fica meio desinteressante, né? Pelo menos para mim. E daí eu fico, beleza, eu faço um social, né? Mas eu procuro, se eu posso, em todos os momentos, semear boas conversas, né? Por onde eu passo ali, para que as pessoas sejam servidas. E se elas puderem me servir, que elas me sirvam nesse sentido de troca, né? E todas podem servir e ser servidas. E quando você faz esse tipo de troca de conhecimento, sabedoria, informação, fica muito mais legal. O problema é que as pessoas estão muito automatizadas no trivial, muito automatizadas no comum. Então, quando você quer ter um papo mais profundo, as pessoas destoam daquele comum que elas estão acostumadas. Então, é bom que você se acostume com coisas mais bacanas, mais profundas. Por isso que eu faço esse programa, para despertar pessoas para boas virtudes, bons prazeres, bons laços, né? Boas músicas, bons filmes, boas séries, que hoje em dia também tá meio difícil, porque tá tudo cheio de narrativa e tudo cheio de manipulação mental, psicológica, emocional. Então tá realmente mais difícil. Às vezes vale mais a pena você assistir um filme, uma série antiga, com um tônus mais de princípios éticos e morais bacanas, do que pegar essas novas séries, esses novos filmes aí que estão todos corrompidos, né? O caos, assim, eu digo no sentido seguinte, não tenha medo das mudanças, né? Porque o caos, ele permeia o processo de mudança para atingir o princípio, né? Então, as pessoas estão perdendo os princípios, então elas perdem os princípios, as éticas, as morais, para alcançar anéis, dedos, cifras, né? E elas esquecem que as reais conquistas, elas são de ordem de princípio, de ética, de moral, de valores, né? Se você é testado nos teus sonhos, normalmente vai ser para ver se você vai trair, se você vai roubar, se você vai matar, se você vai sacanear, se você vai perturbar, se você vai os outros. E se você salvar, preservar o bem do próximo, cuidar das pessoas, permanecer dentro do positivo, você é testado e aprovado nesses desafios do plano espiritual, para ver se você pode dar o próximo passo na tua escalada espiritual, né? Então, antes de continuar, eu gostaria de agradecer aí os patrocinadores, né? As pessoas que fazem parte desse panteão de heróis aí. É sempre uma grande honra, sempre um privilégio servir vossas mentes e corações, vossas famílias, com sabedoria e iluminação, com esse despertar de consciência nesse momento tão importante da nossa humanidade. Gratidão, então, à CFC Rota Oeste, autoescola aí. Até hoje cruzei o Lindomar ali, a esposa dele, de carro assim. Bem legal. Eles patrocinando aí, né, o nosso programa Amanhecer da Alma com carteiras de habilitação para vocês que estão aí procurando, né? Entrem em contato com eles lá que eles vão prestar um serviço muito bacana aí por ti, tá bom? Agradeço também a Rota Oeste, a Hotlife Agro Shield, né, com seguro veicular seguro Safra, tem a oficina mecânica deles lá, super bacana, a Agro Shield também com a parte toda de seguro residencial, maquinário, serviços em termos gerais lá, então entre em contato com eles ali, tenho certeza que serão bem atendidos. Agradeço ao restaurante Timoneiro, com uma comida deliciosa, sempre um movimento muito bacana, um espaço amplo e uma comida maravilhosa, deliciosa. Tem sido uma honra e um privilégio. Agradeço também a Paulista Confecções, com essa parte toda de vestuário, cama, mesa e banho, calçados, calças, camisetas sociais, né? Então vale muito a pena, confere lá com eles têm crediário próprio, facilitação, então vale a pena conferir. E a você que está aqui todos os dias, o meu muito obrigado, a minha gratidão, porque você é parte importante dessa transformação, tá certo? Gente, então, ó, um quarto item, assim, você para de querer salvar as pessoas, né? Porque você entende que o despertar floresce no tempo certo. Então, você não fica discutindo para querer provar que alguma coisa a respeito daquilo que você está falando é mais ou menos, entendeu? Então, você não tem mais necessidade ou você não é mais agarrado aquela coisa de salvar todo mundo, porque você entende que o tempo dá voltas, o ciclo, né, das coisas, ele tá sempre fluindo ali e tal, e se a pessoa não tá preparada para descer ou para subir
descer do trem, né, desse trem, entrar no próximo trem ou subir para a próxima etapa agora, ela vai dar mais uma volta e ela vai estar preparada num momento posterior, entendeu? Então a vida ela é feita desses ciclos, assim, a pessoa sobe, ok, agora ela está preparada para subir. Aí ela dá mais algumas voltas, ok, agora ela está preparada para subir. E assim vai indo, então a gente não precisa forçar ninguém a despertar, nem nada disso, né? Então esse é um quarto item aí que cai essa ficha quando você está num processo de despertar da quinta dimensão, tá? Quinto item, né? Você percebe a manipulação com facilidade. Então essas narrativas, esses slogans, essas histerias coletivas, elas não enganam mais. Hoje em dia, politicamente, filosoficamente, socialmente, espiritualmente, estão cheios de narrativas, né? Então, para quem está num processo de despertar, às vezes ou não, se torna mais ou menos difícil entender o que é uma narrativa, o que é uma verdade ou não, porque está todo mundo correndo atrás de clickbait, né? Que é aqueles cliques ali para atrair notificação, e poucos realmente estão trazendo notícias verdadeiras e questões verdadeiras, né? Mas o que eu digo é que quando você começa a despertar de dentro para fora. Então é importante que você traga conhecimentos de fora, sim, leia bons livros, sim, busque vídeos e coisas interessantes, sim, mas que você faça oração, que você peça conexão com o divino, que não fique pedindo eventualmente coisas muito específicas, mas peça conexão e peça para ser limpo, purificado, harmonizado. Limpo do quê? De nuvens, de influências espirituais negativadas. Isso são nuvens, né? Influências espirituais negativadas, pensamentos, sentimentos, coisas negativadas, para que você seja limpo dessas coisas e que você tenha uma sintonia mais fina, elevada, para que você possa se conectar com Deus, com o divino e trazer, então, sabedoria, iluminação, paz de espírito, amorosidade, fé, compaixão, essas coisas todas, entendeu? Porque daí, com essa sintonia fina, com esse pedido mais interno, celestial, superior, você começa naturalmente a perceber as narrativas dessas questões. Não é algo que você percebe pela lógica, é algo que você percebe naturalmente e que daí se torna lógico, entendeu? Então, peça sabedoria, peça iluminação, peça amorosidade, que você vai entender do que eu estou falando. Vai ficar mais nítido e você vai parar de fazer parte dessas histerias coletivas. Por exemplo, quando teve 2012, né, que foi aquela passagem, o término do calendário maia, de 25.920 anos, né, que eles costumam dizer 26 mil anos. Falava que o mundo ia acabar, que isso, aquilo, e eu falava pra galera, não é isso que vai acontecer, na verdade é a finalização de um ciclo. Nesse ciclo de 26 mil anos a gente anda 10.800 anos na Era da Escuridão, 2.160 anos na Era da Luz, 10.800 na Era da Escuridão, 2.160 na Era da Luz. A gente está saindo agora de um período de 10.800 anos de Era da Escuridão e está entrando de novo num período de 2.120 anos de Era da Luz, 2.160 anos de Era da Luz. Então, haverá um dia que durará 2.000 anos. E aí, naquela época, nessa histeria coletiva, estava todo mundo pensando que o mundo ia acabar, que isso, que aquilo, que bomba isso e tal, não sei o quê. E não é nada disso. Então, essas histerias coletivas, elas são intencionais, feitas por pessoas, seres físicos e espirituais negativados, né, para inserir o medo na sociedade e criar histeria coletiva para alimentar o consciente coletivo com coisas negativas, né, que fazem as pessoas entrarem em parafuso, ou seja, se enfiar debaixo da terra, entendeu? Então, busque se transformar num pináculo de luz, né? Um pináculo é esse daqui, ó. Esse cristal aqui é um pináculo, por isso que tinham pináculos no Egito, né? Eles são conexões com o céu, né? Conexões superiores ali, né? A pirâmide também, né? A pirâmide era um centro de energia, né? Os cristais, eles são vivos, eles crescem, né? Não sei se vocês sabem disso, mas os cristais, eles crescem ao passo de milhares de anos. A pirâmide é um símbolo de conexão, né? Com o superior, símbolo da mente também, né? E se tiveres a mente iluminada, a mente é a lanterna do corpo. Então, se tua mente estiver iluminada, ela iluminará o teu ser, né? Penso, logo existo. Penso, logo existe. Deus pensou, né? Para falar, quando ele falou assim, faça-se a luz, ele pensou antes de falar. Então, é a raiz primeira das nossas criações, certo? Então tá. 6, perdoar sem precisar de desculpas, né? As pessoas que estão bem na terceira dimensão, assim, eu não vou perdoar nada, quem perdoa é Deus, isso aí não é comigo, isso aí é
clássico da terceira dimensão, entendeu? A pessoa que está muito na Terra tridimensional e sem conexão muito forte com o divino, porque não é Deus que perdoa. Deus perdoa também. Deus perdoa de pronto, porque Ele é misericordioso. Mas você perdoa. Você perdoa você mesmo e você perdoa o outro. É um livre-arbítrio teu. É uma prova da tua expansão de consciência. Porque não perdoar é tomar veneno e querer matar o outro. Então, você acaba percebendo que quando você perdoa, você não está mais fazendo isso para dar um presente para o próximo. Você está fazendo isso para se tornar mais leve e tornar a tua vida mais sadia, né? E, ao mesmo tempo, parar de perder tempo criando raiva e bobagem na tua cabeça e começar a tirar lições e coisas saudáveis no teu coração. Porque, do contrário, teu coração será preenchido por essa ausência de perdão, né? Que, no final das contas, é raiva, mágoa, culpa, angústia, remorso. Isso tudo faz mal para ti. Então, não, eu não perdoo. Quem perdoa é Deus. Você coloca a tua vida na tua mão e a tua mão abre mão de tomar atitude. Então tome atitude e se perdoe. E perdoe os outros. Porque senão você vai estar ali fazendo mal para ti mesmo e querendo matar os outros, né? 7º item. Então se perdoe. Perdoar é supremo. Perdoar é maravilhoso. Perdoar é a energia violeta. Energia violeta é a energia azul da fé e rosa do amor. Azul é a cor da fé. Rosa é a cor do amor. Eu sou um cara de fé. Legal. Eu amo as pessoas. Legal. Então misture os dois que você perdoa. Bote fé nos outros. Bote fé em você. Ame os outros. Ame você. Perdoe os outros. Perdoe você. Fechou? 7º item, não tem, a pessoa que está nesse processo de despertar, ela não tem mais medo da solidão, né? Porque você estar sozinho é estar com você mesmo. E você mesmo é o templo de Deus, é o templo divino. Ou seja, Deus mora dentro de ti, tu és em Deus, Deus é em ti, a centelha de Deus está ali, disfarçadinha dentro de você, envolvida num monte de tralha e bobagem do mundo terceira dimensão, tridimensional, e você tem que tirar um pouco dessas tralhas, dessas patifarias e porcariadas para enxergar essa centelha de Deus dentro de você. E quando você tomar consciência dessa centelha divina de Deus dentro de ti, aí você faz assim, ó. E aí você descobre o universo, você descobre as boas coisas da vida, você descobre princípios, éticas e morais, você percebe que você tem bagagem estelar e cósmica e genética, que você tem dons e virtudes que estão dormentes dentro do teu ser, que você pode despertar. E aí, nossa, é uma delícia, é um mergulho para cima, como eu gosto de falar. E o 8º item é o seguinte, a realidade, ela é um espelho da tua consciência. A realidade é um espelho da tua consciência. Então, quando você está olhando no espelho, eu até fiz um vídeo falando sobre isso, né? Você não vai passar batom, as meninas aí, né? Você não vai passar batom na boca do espelho, nem passar rímel na boca, no nariz do olho. Puta vida, eu falei a mesma coisa no outro vídeo, meu. Você não vai pentear o teu cabelo, né? No espelho. Você vai pentear o teu cabelo você vai passar tuas coisas, você vai lavar o teu rosto, né? No meu caso, você vai lavar o rosto aqui. Eu vou fazer minha barba eu mesmo, entendeu? Aqui, eu não vou fazer a barba do espelho, né? Então, eu não vou escovar os dentes do espelho, eu vou escovar os meus dentes, entendeu? Então você começa a ver que você não tem que mudar a realidade. A realidade é o espelho aqui, ó. A realidade é um espelho da tua consciência. Ou seja, eu não vou mudar a minha realidade mudando o espelho. Eu tenho que mudar a minha consciência. Eu tenho que mudar eu mesmo. Então a realidade ela vai espelhar a tua consciência. Então se você tem uma consciência boa, saudável, bacana, iluminada, a tua realidade vai ser saudável, bacana, boa e tudo mais. E quando você passar por situações difíceis, porque não se enganem, elas virão, né?
você vai estar tranquilo dentro de você, com a tua paz espiritual, com a tua força interior, com as tuas questões, e daí vai ficar mais fácil para você lidar com os desafios que vêm para todo mundo. Você não vai estar livre de desafios. Os desafios vêm para todo mundo. Mas a tua consciência vai estar mais tranquila, vai estar mais em paz, entendeu? Vai ficar mais tranquilo. Então cuide da tua consciência aqui, ó. Ilumine a sua mente, porque ela é a luz que ilumina o teu corpo. Tá certo? Uma boa semana para vocês. Deus abençoe, proteja e ilumine. Gratidão pelos vossos olhos e ouvidos. Segundou na cidade de Santa Helena. Grande abraço, família!